Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, desta feita para estudarmos o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo, com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Paulo Renato. Deus nos abençoe. Na técnica Weber. E vamos nós aqui, abrindo o seu Livro dos Médiuns, capítulo 6, item 100, tópico perguntas sobre as aparições. E agora nós vamos aí para a pergunta 18. Então vamos lá, Allan Kardec questiona o seguinte: por que as aparições ocorrem mais à noite? Não seria efeito do silêncio e da obscuridade sobre a imaginação? Responderam os espíritos: pela mesma razão por que enxergais as estrelas durante a noite, e não as divisais em pleno dia. A claridade intensa pode ofuscar uma aparição ligeira, mas é errôneo supor-se que a noite tem alguma coisa a ver com isso. Interrogai as pessoas que tiveram visões e constatareis que a maioria delas se deu durante o dia. Interessante isso aqui, né? Porque tem as crenças, né? Isso. Porque aquela questão da noite e tal, mas os espíritos podem aparecer a qualquer momento, independente de ser noite ou dia, Paulo Renato. A questão da superstição, né? Por isso que é interessante quando Kardec diz que o espiritismo, ele não alimenta a superstição, não alimenta charlatões, nem coisas do nível, porque ele traz esclarecimento, ele projeta a luz nas crenças, né, sobre as crenças, aquelas que têm fundamento e aquelas que surgiram no seio, às vezes, de determinadas comunidades, que são crenças essas que são frutos de determinados preconceitos, determinadas vivências locais que foram mal interpretadas. Então a doutrina espírita explica, né, vem trazendo luz para essas crenças, para essas superstições, de modo que as que forem necessárias serem removidas, né, por não terem existência real, elas são removidas pela explicação que os espíritos dão sobre essa relação com o mundo espiritual. E aquelas outras que têm existência, são fato, mas que foram mal compreendidas, o espiritismo explica. Né? Então essa questão aí da noite, da meia-noite especialmente, né, sempre causou algum medo no povo, né, nas crianças. São referências pessoais que nós trazemos. A gente até, psicologicamente, isso é uma realidade, né? Porque à noite a gente costuma ficar com medo, né? Ouve qualquer barulho, já foi um espírito. É cultural, pela cultura mesmo. Isso existe mesmo. Durante o dia as pessoas normalmente não têm medo, né? Elas acham que se sentem mais seguras. À noite parece que tem uma questão psicológica, né? Até a evolução tecnológica, né? Porque num período não muito distante, a claridade da noite era diferente, não havia essa iluminação que tem hoje. Agora, quando ele diz assim, pela mesma razão porque verde durante a noite as estrelas e não a divisais em plano dia. Porque durante o dia a nossa percepção também não está ajustada. E a nossa receptividade também. O socorro divino é importante saber que ele está presente de dia ou de noite. Isso. Não é? Mas nós não temos essa possibilidade de agora olhar para o céu e enxergar as estrelas. Por elas conta estão de lá, né? Elas estão lá. É uma predisposição da nossa condição. É interessante que ele fala aqui sobre aparição ligeira. Né? Aquelas que os espíritos chamam de fogos fatos. Aparece e desaparece rápido. Né? Mas aquela aparição tangível, perfeitamente é reconhecível e
e pode se abraçar, apertar, reconhecer que tem uma realidade, mas essas de aparição ligeira realmente pode, de repente, a claridade, né, a obscuridade pode... É como se fosse mais transparente, alguma coisa muito rápida. Durante o dia, né? A gente sabe que a luz, né, sobretudo a luz solar, ela... quebra algumas energias. Sim, alguma interferência, né? Então a noite facilita nesse sentido, mas é como os espíritos dizem, que não é empecilho. Pode dar um pouco mais de trabalho, digamos, mas não é empecilho mas o que tiver que fazer durante o dia, faz à noite também, e o da noite faz durante o dia. Isso realmente não é empecilho nenhum. Pode ser que a técnica, digamos, para fazer com que um espírito apareça seja mais sofisticada durante o dia do que à noite. Sim. Porque durante o dia, como você falou, incide os raios solares. O André Luiz fala isso, efeito né? do magnetismo. André Luiz fala isso, fala da lua. Sobretudo se for um caso de materialização. Então exige um pouco mais dos espíritos nesse sentido. Kardec coloca um comentário aqui, uma observação, logo após a questão 18, que ele diz o seguinte: os fenômenos de aparições são muito mais frequentes e gerais do que se pensa. Porém, muitas pessoas deixam de confessá-los por medo do ridículo, enquanto outras os atribuem à ilusão. Se parecem mais numerosos entre alguns povos, é porque aí eles conservam as tradições com mais cuidado, verdadeiras ou falsas, quase sempre ampliadas pelo poder de sedução do maravilhoso, a que mais ou menos se preste o aspecto das localidades. A credulidade, então, faz que se vejam efeitos sobrenaturais nos fenômenos mais vulgares. O silêncio da solidão, os acidentes do terreno, o canto da floresta, as rajadas das tempestades, o eco das montanhas, a forma fantástica das nuvens, as sombras, as miragens, tudo enfim se presta à ilusão, tratando-se de imaginações simples e ingênuas que de boa fé narram o que viram ou julgaram ver. Mas, ao lado da ficção, há a realidade. O estudo sério do espiritismo leva o homem a se desembaraçar de todos os acessórios ridículos da superstição Miranda. Eu estava lembrando das nuvens, que a gente ficava imaginando certas figuras nas nuvens na infância. Eu gostava de ficar olhando o céu e as nuvens. Mas são as nossas ilusões, não é? Nós vamos esclarecendo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Parte por aí. É por isso que ele diz o estudo sério do espiritismo. E no livro dos Espíritos, lá no item... a introdução no item 8, me parece, ele fala sobre essa questão aí do estudo sério, que ele diz que o estudo sério não ele tem que haver continuidade, não é lançar mão do livro, dar uma olhada e deixar para lá. Ele fala aqui: acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão novas, quão grandes, só pode ser feito com utilidade por homens sérios e perseverantes. Só pode ser feito com utilidade por homens sérios e perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Então, ele diz aqui, o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Então, é interessante essas questões, porque ele fala aqui dos movimentos também, né? A perseverança, a determinação para buscar, né? Quando são para outras coisas, é o nosso centro de interesse. Isso. Entendeu? Eu lembro do Raul, num momento de estudo, ele dizendo assim: se alguém tem necessidade de um esclarecimento sobre certo assunto e vem me faz uma pergunta, eu paro, escuto, raciocino junto e a gente chega ao entendimento na compreensão do que foi perguntado. Da segunda vez, aí a pessoa vem, eu vou, escuto, né? Escuto a pessoa, aí falo aquilo que está dentro do conhecimento da doutrina e dou a referência da obra. Da terceira vez eu digo qual é o livro. Porque tem as pessoas que ficam naquela de querer que você raciocine, mastigue, faz a digestão, só para elas se nutrirem, mas é uma nutriência falsa. Tá certo ele. Mas é interessante isso, a questão do estudo sério. A pessoa tem que se debruçar sobre aquilo que acredita para raciocinar sobre
aquela verdade, de forma que, como diz Kardec aqui, ela possa se desembaraçar de todas as superstições ridículas. Então, muitas vezes, mesmo no meio espírita, nós observamos que nós encontramos algumas pessoas sustentando essas superstições ridículas que você vê nitidamente que é falta de estudo. Com a mínima olhada, com o mínimo de tempo na obra básica, ela poderia ser esclarecida àquele respeito específico. Mas, às vezes, a gente prefere a ilusão do que a verdade, né? É mais confortável. A gente prefere, como disse a Miranda, ver carneirinho nas nuvens, né? É bem melhor do que se aprofundar nessas questões aí da vida. Então, às vezes a gente toma a verdade por erro por verdade, não por ignorância, mas por conforto, porque é do nosso interesse. Por isso que Kardec convida sempre a questão do estudo, debruçar-se sobre o estudo, com perseverança, com dedicação, e fazer daquele estudo um objeto sério de sondagem. Com o objetivo de compreender mesmo, para determinar outras coisas na própria vida. Se não compreender a base, como é que ela vai criar uma estrutura? As edificações, todas elas, por melhores que sejam, estão sob uma base oculta, né? Estão sob seu alicerce, por mais bonito que seja uma obra. Então, sem um alicerce que fica oculto, às vezes, a obra não existiria, o melhor dos edifícios não existiria. Então, sem uma base, no caso aqui, doutrinária espírita segura, razoavelmente segura, nós não teremos, como sugeria Allan Kardec lá, espíritas esclarecidos, lá em Obras Póstumas, por exemplo. Para se fazer espíritas esclarecidos, que não fique tão dependente dessas superstições, é preciso algum estudo, alguma perseverança, dedicar algum tempo na compreensão daquilo que julga ser o correto. Ou a pessoa não acredita naquilo que diz acreditar, né? Se você não estuda aquilo que você diz que é uma coisa boa, que é uma coisa saudável, é sinal de que você não acredita tanto quanto diz ou julga acreditar. E às vezes a gente, com esse comportamento, desestimula o outro também, né? A gente não estuda, não inquire, não perquire, e nessa indiferença nossa a gente vai estimulando o outro a mesma atitude de inércia mental. Mas até para estudar você tem que ter equilíbrio, né? Nós vemos as pessoas hoje em dia sentam para estudar e querem impor seus pontos de vista, brigam por questões de palavras, por vírgulas. Então, assim, aquele que tem olhos de ver, né, que veja, que tem ouvidos de ouvir, que ouça. Jesus já dizia isso. E cabe a gente buscar o estudo sério da doutrina. A Rádio Rio de Janeiro, por exemplo, né, um programa como esse é muito importante. O Luz na Penumbra vai ao ar de segunda a sexta, né, todas as noites, aí levando todas as obras de Allan Kardec, inclusive as obras subsidiárias, né, como o livro que é o Espiritismo, Obras Póstumas, a Revista Espírita, né, todos os anos. Então isso é muito importante. Quem quer estudar tem como, né, evitando polêmicas, evitando discussões e procurando tirar a letra que mata e buscando o espírito que vivifica, como diria Paulo de Tarso. Justamente. Então vamos dando continuidade aqui. Você que está chegando agora, programa Luz na Penumbra, estudo do Livro dos Médiuns. Eu sou Eduardo Araújo, estou com o Paulo Renato, com a Miranda na técnica Weber. Estamos no capítulo 6, item 100, questão número 19. Então vamos lá. Questão 19, Kardec pergunta: a visão dos espíritos se produz no estado normal ou somente no estado de êxtase do vidente? E a resposta: pode ocorrer em condições perfeitamente normais. Entretanto, as pessoas que os veem se encontram frequentemente num estado particular, próximo do êxtase, estado que lhes faculta uma espécie de dupla vista. E aí, Paulo Renato, o que é esse êxtase que
os espíritos falam a Kardec aqui que seria um estado particular que facilitaria a visão dos espíritos. Kardec diz que é um estado, digamos, mais apurado do sonambulismo, um estado de lucidez maior. Nós encontramos na obra Paulo Estevão, o Paulo entrando no que Emmanuel chama também de estado de êxtase, dizendo que Paulo, em determinada situação, experimentou o seu primeiro êxtase, né, quando ele é açoitado lá, fica quase à morte. Então, esse êxtase aí, esse estado de emancipação da alma maior, permite que, dependendo da pessoa, claro, permite que ela entre em contato com o mundo espiritual com mais facilidade. Porque o corpo físico, digamos, expulsou, né, está liberando a criatura para que ela vá ao encontro daquilo que deseja ou daquilo que pode, porque muitas vezes a pessoa entra nesse estado de emancipação maior da alma, chamado êxtase, e fica sob o jugo de entidades malévolas, entidades maliciosas, que criam imagens que parecem ao estático serem verdadeiras, né, e pode levá-la a enganos, a descrição de coisas enganosas. O próprio Kardec, no Livro dos Espíritos, trata desse assunto e diz que o estático nem sempre o que ele vê é como ele descreve, mas é sempre como ele vê. Isto é, ele viu aquilo que podia ver, aquilo que a sua alma podia ver, aquilo que a sua alma podia perceber. Né? Aí nós temos aí o Apocalipse, Nostradamus e tantos outros, descrevendo uma realidade com as tintas, com colorido pessoal. E uma realidade de futuro sem recursos para descrever esse futuro, né? Vamos agora à questão de número 20. Pergunta Allan Kardec: é com os olhos que os videntes enxergam os espíritos? Resposta: assim o imaginam, quando na realidade é a alma quem vê. A prova disto é que podem vê-los com os olhos fechados. Maria de Fátima Miranda. Sim. Porque às vezes as pessoas têm a ilusão que acham que sempre você vê o espírito em estado tangível, como se fosse uma aparição, né? Ali. E na realidade, eu estava até conversando hoje com o Eduardo, tem momentos que às vezes a cena está dentro da nossa cabeça. O ser, a figura, o momento ali. Porque a alma, ela não tem a percepção ocular pelo olho físico. A alma, em essência, ela é o todo. As percepções dela são do todo, né? O ouvido, para o espírito, não está radicado no aparelho auditivo. Para nós encarnados, sim. Mas o ser espiritual, a percepção dele é um todo. O próprio Alberto de Rocha colocou lá a exteriorização da sensibilidade no livro dele, mostrando isso. Né, que se há condicionamentos físicos, há também uma certa liberdade. Né, se nós, tanto encarnados quanto desencarnados, somos aquilo que nos condicionamos. No mundo espiritual, muitas vezes nos condicionamos a ouvir os espíritos amigos pelo ouvido comum. Né, quando eles poderiam se comunicar pelo pensamento, mas nós não conseguimos fazer esse registro. O próprio André Luiz mostra isso. Muitas vezes, em presença de alguns benfeitores, ele percebe que eles estão conversando entre eles, sem articular som. E o André Luiz não consegue perceber. Né? Ele, muitas vezes ele registra que os benfeitores parece que leram o pensamento dele e anteciparam determinadas respostas. Então, é a questão de condicionamento, não tem jeito. É o que os espíritos chamam de desmaterializar. Se nós não nos desmaterializarmos no sentido dos condicionamentos físicos, nem em êxtase nós vamos ver os espíritos, porque a questão toda é a alma, né? Nós não vemos, ouvimos pelo corpo. O corpo é tão somente um condutor de determinados estímulos, mas quem interpreta o estímulo que está recebendo é a alma, somos nós. Então,
é preciso abrir outros canais de comunicação com a vida, né? No mundo físico, alguns canais se fecham, por exemplo, quando há cegueira, surdez, mas nem por isso a alma deixa de receber informações do mundo em que ela está. Recebe por outras vias que não seja da audição e da visão, mas recebe. Por que não traduz? Por que não interpreta? Porque não está condicionada a isso, né? Tem alguns bloqueios espirituais que não permitem. Mas se não tivesse esses bloqueios, embora encarnada sem a visão ou a audição, ela veria ou ouviria muito bem a vida onde ela está. A gente vê aquelas pessoas que veem nas músicas, nos sons, imagens, cores. Quer dizer, é uma leitura diferente da vida, né? A pessoa está escutando uma música e está dizendo, isso é científico, já teve pesquisa sobre isso. Ela ouve a música e diz qual a cor daquela tonalidade, daquele som. E a gente vê que, na verdade, o universo é todo colorido, digamos, né? E tem a sua música própria. Por que a gente não ouve? Limitação nossa. Né? Imagino. Por isso que os espíritos, uma vez, eu li uma mensagem que os espíritos falaram que o universo canta as glórias de Deus. Parece poesia, né? Mas é um fato. Com essas experiências científicas aí, com esses dotados dessas possibilidades, a gente vê que os espíritos não estavam só fazendo poesia. Eles estavam falando a realidade. Há uma música que, já que o mundo é de vibração, então naturalmente tem som, né? Sim. Então há a música que permeia todo o universo. Só ainda sobre essa questão da visão dos espíritos, né? Kardec vai falar sobre a dupla vista, que é quando o médium consegue perceber ao mesmo tempo, né, o ambiente material que o rodeia e também o ambiente espiritual, né? Por isso que é a dupla vista. Mas, ainda assim, quem vê é a alma. Isso é muito importante, né? Porque, e Kardec até fala sobre isso em alguns artigos na Revista Espírita também, estudos interessantes sobre os cegos, né? Cegos que veem os espíritos, o que prova que não depende, né, do corpo físico para ver os espíritos. Nós tínhamos lá no centro que eu frequentei uma senhora cega que ela descrevia com perfeição as entidades espirituais que acompanhavam as pessoas. O centro até ficou muito famoso por causa dela. Ela era católica, mas começou com aquelas visões espirituais, a família não aceitou, acabou expulsando ela de casa e ela foi morar com uma conhecida dela, né? E acho que ela acabou vivendo lá no centro mesmo. E depois ela fica cega, mas a visão espiritual dela permanece. E era fato, as pessoas viam de longe, porque ela descrevia com perfeição os espíritos que estavam desencarnados e acompanhavam aquelas pessoas. Eu, quando fazia a campanha do Quilo em algumas regiões, algumas ruas ali próximas, as pessoas se perguntavam por ela, e a fulana ainda está lá? Eu falei, não, desencarnou. Eu mesmo não a conheci, né? Sim. Mas isso foi lá no centro? No João Evangelista. João Evangelista, na Penha, né? No bairro da Penha. Maria Isabel Babo. É isso aí, chegamos ao final de mais um programa, agradecendo sua companhia, sua audiência, e já te convidando para a semana que vem estarmos juntos novamente, dando continuidade ao estudo do livro dos Médiuns de Allan Kardec. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868.
Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para falarmos e estudarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês que devem contribuir com o Clube da Fraternidade. É muito importante essa contribuição. E estamos já chegando no número ideal para fazermos a manutenção de tudo isso, ok? 3386-1422. 3386-1422. Astênio, sim, agora vamos ao batedor que já chamou a atenção e dizendo que está, mas não disse ainda para que veio, né? Nós estamos estudando na Revista Espírita de agosto de 1858 o Espírito Batedor de Diebelsdorf, né, que é uma cidade na Alemanha. É um texto publicado por Kardec, mas não escrito por Kardec, foi escrito pelo Dr. Kerner, né, e traduzido do alemão pelo Sr. Alfred Pirot. E nós lemos uma parte já no nosso último programa, né, sobre os incômodos que estavam sendo criados por esse espírito batedor, inicialmente na casa de um senhor Antoine, e logo depois ele deixou de fazer barulho na casa do senhor Antoine e foi fazer na casa do irmão do senhor Antoine, que ficava a 100 metros adiante, né? Então, num determinado canto de um quarto, né, ele fazia esses barulhos e já tinha chamado a atenção da vizinhança e de outras cidades, já estavam fazendo perguntas a ele, né? E aí a gente continua hoje esses relatos, né, do senhor, do Dr. Kerner, dizendo o seguinte: entre os curiosos encontrava-se um dia um homem de Retim, eu vou dizer Retim, escreve H-E-T-T-I-N, tá? Então, entre os curiosos encontrava-se um dia um homem de Retim, completamente desconhecido em Diebelsdorf e morando há pouco tempo em Brunswick. Pediu ao espírito o local de seu nascimento. Então, entre os curiosos, encontrava-se um homem que era de outra cidade, né, de Retim, completamente desconhecido em Diebelsdorf. Esse homem era completamente desconhecido em Diebelsdorf e morando há pouco em Brunswick, que era uma cidade próxima de Diebelsdorf. Pediu ao espírito o local de seu nascimento e, a fim de o induzir em erro, citou grande número de cidades. Então, ele perguntou ao espírito em que cidade ele próprio havia nascido, não o espírito, mas ele, né, esse senhor aqui, havia nascido, e aí mencionou várias cidades, tá? Então, pediu mas não ao espírito... disse a cidade dele. Não, ele mencionou várias cidades para que o espírito dissesse qual a cidade dele, né? Então, pediu ao espírito o local de seu nascimento e, a fim de o induzir em erro, citou um grande número de cidades. Quando chegou ao nome de Retim, um golpe se fez ouvir. Um burguês astuto, então o espírito sabia em que cidade ele tinha nascido, né? Bom, um burguês astuto, imaginando pegar o espírito em falta, perguntou-lhe quanto em moedas possuía em seu bolso, tendo sido respondido 681. Era rico, não é? Esse espírito estava tudo quanto é lugar, até no bolso. Então, tendo sido respondido 681, seu número exato. A um confeiteiro disse quantos biscoitos tinha feito pela manhã. A um comerciante, quantas medidas de fita havia vendido na véspera. A outro, o total de dinheiro recebido na antevéspera pelo correio. A gente vê claramente que esse espírito, embora fosse espírito batedor, e o espírito batedor nunca é espírito superior, ele sabia ler o pensamento, né? Não, porque ele as buscava... perguntas, né, que eram feitas, quanto tinha de dinheiro, sim, então, era muita curiosidade. Porque não é adivinhação. Então, como é que ele sabia? Ele não precisava nem ir pegar a moeda lá no bolso do camarada e contar. O próprio camarada que fez a pergunta, ele sabia que era 681. Exatamente, então, o pensamento. Pensamento. Então, exatamente. Ele lia o pensamento de cada um. O
o senhor que nasceu em Rétin, né? Ele precisou sair perguntando onde ele tinha nascido. Exatamente. A própria pessoa já está na memória dela que ela nasceu em Rétin. Ele só pega dentro do pensamento de cada Exatamente. um, né, a informação. Mas pegar dentro do pensamento de cada um não é para qualquer espírito, não. Né? Exatamente. Então, não obstante ele fosse um espírito batedor, era um espírito batedor meio especial. Né? Exatamente. Porque, bom, ele só não batia, não. Ele falava. Era de humor bastante alegre, o batedor, né? Era de humor bastante alegre, batendo à medida que se desejasse, e algumas vezes tão forte que o ruído era ensurdecedor. Durante o jantar, à noite, e após as orações, ele bateu amém. Esse sinal de devoção não impediu que um sacristão revestido de grande hábito de exorcista, tentasse desalojar o espírito de seu canto. A conjuração, porém, fracassou, né? Como sempre, né? Como sempre. E não obstante o batedor tivesse dito amém, né? Que o autor aqui fala que seria um sinal de devoção, mesmo assim o sacristão quis expulsá-lo de lá. Exatamente. Né? Bom, o espírito nada temia, mostrando-se tão sincero nas respostas ao duque reinante, Charles, e a seu irmão Ferdinand, quanto a qualquer outra pessoa de menor condição. A história tomou, então, um rumo mais sério. O duque encarregou um médico e alguns doutores em direito para examinarem o fato. Nota que na época os doutores em direito eram respeitados. Né? Eram respeitados. Então o duque encarregou um médico e alguns doutores em direito para examinarem o fato. Os sábios explicaram as batidas pela presença de uma fonte subterrânea. E aí começa a inventar, né? Quer dizer, a batida só dá durante determinadas horas, traz respostas inteligentes, e eles estão dizendo que seria uma fonte subterrânea, né? Bom, então os sábios explicam as batidas pela presença de uma fonte subterrânea. Mandaram cavar um poço de 8 pés de profundidade. Nossa! Acabaram com a casa do homem. Exatamente. Que ignorância, né? Então mandaram cavar um poço de 8 pés de profundidade e naturalmente encontraram água, considerando-se que Dibeelsdorf está situado em região baixa. A água que jorrou inundou o quarto, mas o espírito continuou a bater em seu canto habitual. Os homens de ciência imaginaram, então, que estavam sendo vítimas de uma mistificação, concedendo ao doméstico, então, já que a questão não era a origem da batida. Na realidade, Astênio, eles não tinham encontrado uma explicação plausível. Mas ao invés de ter a humildade de confessar que eu não sei, né? Isso aí eu não conheço. Os homens são orgulhosos, né? E não vão ceder. Ainda mais os doutores. Como é que eu vou dizer que eu não sei alguma coisa? Exatamente. Né? Então os homens de ciência imaginaram, então, que estavam sendo vítimas de uma mistificação, concedendo ao doméstico a honra de tomar o lugar daquele espírito tão bem instruído. Então disseram que quem estava provocando aquilo era o criado, né? O doméstico. Sempre sobra para o lado mais fraco, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Né? Sua intenção era enfeitiçar a criada, quer dizer, então o doméstico agora era feiticeiro também. Né? Então sua intenção era enfeitiçar a criada. Todos os habitantes do vilarejo foram convidados a ficar em casa num dia determinado. Tá? Então, nesse dia, os habitantes do vilarejo não deveriam se deslocar para lá. Né? Todos os habitantes do vilarejo foram convidados a ficar em casa num dia determinado. O doméstico foi mantido à vista, sob controle, né? Sim. Foi mantido à vista porque, segundo a opinião dos sábios, devia ser ocupado. Mas o espírito respondeu novamente a todas as perguntas. E o doméstico não estava lá, ele estava sob controle, né? Reconhecido inocente, o serviçal foi posto em liberdade, ou seja, estava preso. Estava preso, meu Deus do céu. Então, reconhecido inocente, o serviçal foi posto em liberdade. A justiça, porém, queria um autor para o delito, acusando o casal Quetelhu, então já que não era empregado, era o próprio patrão. Meu Deus do céu. Então a justiça, porém, queria um autor para o delito, acusando o casal Quetelhu
pelo barulho de que se queixavam, embora fossem pessoas benevolentes, honestas e irrepreensíveis em todas as coisas e tivessem procurado as autoridades desde o início das manifestações. Então, o próprio casal procurou as autoridades. Tinha boas intenções, né? Quer dizer, se eles estivessem provocando aquilo, eles iam procurar a polícia para eles mesmos, né? Mas mesmo assim foram acusados que eles mesmos eram os causadores dos barulhos. As respostas inteligentes não serviram para nada, eram eles que estavam respondendo. Eles adivinhavam o número de moedas. Nossa Senhora! Bom, vocês veem como é que se causa um problema aonde não existe problema. Onde não existe. E ver como é que foi importante o surgimento da doutrina espírita. Exatamente, né? Para esclarecer. Não tinha muita gente presa até hoje. E morta na fogueira, né? Também. Então, por meio de promessa, prosseguindo aqui o texto, né? Por meio de promessas e ameaças, uma jovem, então, olha os métodos para obter confissão também daquela época, né? Então, por meio de promessas e ameaças, uma jovem foi forçada a testemunhar contra seus patrões. Em consequência, eles queriam acusar os patrões, mas para poder ter uma prova, aí veio uma confissão de uma empregada, né? Dizendo que eram os patrões que faziam aquilo. Bom, em consequência, foram eles presos. Os donos da casa foram presos. Meu Deus, em consequência, foram eles presos. Malgrado as retratações posteriores da mocinha, então ela deve ter se arrependido da mentira, né? Então retratou-se. Malgrado as retratações posteriores da mocinha e a confissão formal de que suas primeiras declarações eram falsas e lhe foram arrancadas pelos juízes. Que lamentável, né? Eles pressionaram ela para dizer que tinham que punir alguém e dar o caso por encerrado. Dar um falso testemunho. O espírito continuou a bater. Mesmo assim, o casal Quetelhu, quer dizer, o casal estava preso lá e o espírito estava batendo lá na casa, né? E mesmo assim não soltava o casal. Bom, o espírito continuou a bater. Mesmo assim, o casal Quetelhu foi mantido na prisão durante 3 meses, sendo libertados sem indenização após o término desse prazo, muito embora os membros da comissão assim tivessem concluído o seu relatório. Aí botou 2 pontos, abre aspas. Todos os meios possíveis para descobrir a causa do barulho foram infrutíferos, até que, enfim, confessam que não conseguiram, né? Então, todos os meios possíveis para descobrir a causa do barulho foram infrutíferos. Talvez o futuro nos esclareça algo a respeito. Aí, o autor do... Soltaram o casal? Depois de 3 meses, né? Então, 3 meses. Veja que problema. E não tem nada a ver com a época atual. Mas nós fazemos as mesmas coisas em pleno século XXI também. Sim, as injustiças da justiça continuam existindo, né? Hoje se reconhece um malfeitor por fotografia e mete ele na cadeia, né? Exatamente. Então, todos os meios possíveis para descobrir a causa do barulho foram infrutíferos. Talvez o futuro nos esclareça algo a respeito. Aí o autor do texto aqui coloca: o futuro ainda nada ensinou. Mas a gente sabe que o autor do texto escreveu isso no início de 1800. Né? Então, até o início de 1800, foi 1811, ainda nada ensinou. Mas cabia a doutrina espírita a partir de 1857. O esclarecimento, né? A doutrina espírita não tinha surgido ainda nesse momento, né? Prosseguindo no texto do Dr. Kerner, diz ele: o espírito batedor manifestou-se desde o início de dezembro até março. Então, de dezembro de 1761 até março de 1762, né? O espírito batedor manifestou-se desde o início de dezembro até março, época em que deixou de se fazer ouvir. Voltaram a pensar que o criado já incriminado devia ser o autor de todas essas peças de mau gosto. Contudo, como poderia ter se livrado das armadilhas estendidas pelos duques, juízes e tantas outras pessoas que o interrogaram? Né? Então, o espírito tinha parado de bater e as pessoas ainda estavam desconfiando que era o empregado. Bom, o texto do Dr. Kerner termina aqui. Aí Kardec faz só uma observação, né, dizendo o seguinte: se quisermos nos referir à data em que se passaram as coisas que acabamos de narrar e compará-las às que ocorrem em nossos dias, encontraremos uma identidade perfeita na maneira das comunicações e até mesmo na natureza das perguntas e respostas. Nem a América, nem nossa época descobriram os espíritos batedores da mesma forma que não descobriram os outros espíritos, como o
entraremos por inúmeros fatos autênticos, mais ou menos antigos. Há, todavia, entre os fenômenos atuais e os de outrora, uma diferença capital. Estes últimos, os de outrora, eram quase todos espontâneos, como foi aqui do espírito de Beusdorff. Ninguém o evocou, ninguém o chamou, Então, estes últimos eram quase todos espontâneos, ao passo que os nossos se produzem quase à vontade de certos médiuns especiais. Essa circunstância permitiu melhor estudá-los e aprofundar-lhes a causa. A essa conclusão dos juízes, aí ele abre aspas, talvez, lá no final do relatório, do julgamento, a essa conclusão dos juízes, talvez o futuro nos esclareça algo a respeito, aí fecha aspas, hoje o autor não responderia, o futuro ainda nada ensinou. Vivesse esse autor e saberia que o futuro, ao contrário, ensinou tudo, e mais esclarecida do que há um século a justiça de nossos dias, a propósito das manifestações espíritas, não cometeria os equívocos que recordam os cometidos na Idade Média. Porque, de fato, jogava as pessoas na fogueira com uma facilidade danada, e em 1800 e pouco ainda se fazia assim. Claro, não jogava na fogueira, mas prendia. Quando a igreja não tinha respostas e a parte de pesquisa não tinha resposta, eles acusavam a pessoa ao léu, Sim. Então, o que importava era punir alguém, Era, exatamente, para justificar. E aí, concluindo, só notando que agora nós estamos lendo a observação do Kardec a respeito do texto do Dr. Kerner, Aí Kardec conclui dizendo o seguinte: nossos próprios sábios já penetraram bastante os mistérios da natureza para não se deixarem levar pelas coisas desconhecidas. Têm sagacidade suficiente para não se exporem, como fizeram seus antecessores, aos desmentidos da posteridade, não se exporem aos desmentidos da posteridade, em detrimento de sua reputação. Se algo desponta no horizonte, não se apressam em dizer não é nada, por temer que esse nada seja um navio. Se não o veem, calam-se e esperam. Eis aí a verdadeira sabedoria. Então Kardec já observava que, comparando os sábios da época dele com os sábios da época de um século antes, os sábios da época dele já eram muito mais cuidadosos. Não obstante, não fosse lá essas coisas, mas já eram mais cuidadosos. E aí nós terminamos o estudo a respeito do espírito batedor de Beusdorff. Só recordando, para aqueles que eventualmente não tenham ainda estudado a doutrina espírita, que a gente não deve temer que esses fenômenos venham a acontecer na casa da gente, porque eles têm sempre uma causa, não se bate só porque os espíritos querem bater. Exatamente. Se fosse assim, todas as nossas casas estariam num barulho só, porque o que mais tem é espíritos querendo fazer barulho. Exatamente. E ainda tem um outro dificultador, que é preciso que haja um médium de efeitos de sintonia, que ofereça fluidos apropriados para a provocação daqueles fenômenos. Sem a presença do médium, fenômeno impossível. Impossível. Uhum. Bom, e agora nós entraremos nesses nossos minutinhos finais, mas só a introdução, porque não dará tempo para a gente concluir, observações a propósito dos desenhos de Júpiter. Daqueles que têm nos acompanhado, sabem que nós já vimos várias coisas aqui a respeito de Júpiter, a respeito do estado evolutivo de Júpiter, dos habitantes de Júpiter, como está estruturada... Dos espíritos, que povoam Júpiter. Como está estruturada a sociedade, em Júpiter. E agora o Kardec coloca observações a propósito dos desenhos de Júpiter, porque ele já havia mencionado lá atrás que oportunamente ele publicaria alguns desenhos que haviam sido recebidos pelo médium Victorien Sardou. E aqui, então, nessa parte, quem tiver interesse depois, em agosto de 1858, tem o primeiro desenho recebido pelo Victorien Sardou, e lembrando que o Victorien Sardou, sem a condição de médium, ele era tão ruim de desenhar quanto eu, ele não sabia fazer desenho nenhum, e ele
e ele reproduziu, né, esse desenho aqui, que seria uma das fachadas da casa de Mozart no planeta Júpiter, né? Bom, então, sobre observações a propósito dos desenhos de Júpiter, Kardec diz o seguinte: estamos inserindo neste número da revista, conforme havíamos anunciado, o desenho de uma habitação de Júpiter, executado e gravado pelo Sr. Victorien Sardou como médium. E esse "e gravado" aqui é importante porque na época que foi feito isso aqui, a imprensa era ainda incipiente. Exatamente. Né? Então, para fazer uma chapa de metal, né, para poder reproduzir um desenho com tantos detalhes como a gente tem aqui numa chapa de metal, para ele que nem entendia de chapa de metal, não entendia de gravação, não era a profissão dele, e muito menos entendia de desenho. Né? Exatamente. Então o Kardec, voltando ao Kardec, falei: estamos inserindo neste número da revista, conforme havíamos anunciado, o desenho de uma habitação de Júpiter, executado e gravado pelo Sr. Victorien Sardou como médium, ao qual acrescentamos o artigo descritivo que teve a gentileza de escrever a respeito. Então, o próprio Victorien Sardou fez um artigo descritivo de habitações, né, de Júpiter. Né, e aí Kardec, depois de colocar o desenho, vai publicar o artigo descritivo escrito pelo Victorien Sardou. Exatamente. Não é artigo do Kardec, né? Seja qual for sobre a autenticidade dessas descrições, a opinião dos que nos poderiam acusar de nos ocuparmos, então seja qual for a opinião, né? Seja qual for sobre a autenticidade dessas descrições, a opinião dos que nos poderiam acusar de nos ocuparmos do que acontece nos mundos desconhecidos, quando há tanto o que fazer na Terra, rogamos aos nossos leitores não perderem de vista que o nosso objetivo, como o indica o subtítulo da revista, é antes de tudo o estudo dos fenômenos, nada devendo, portanto, ser negligenciado. Então Kardec está dizendo assim: olha, o que me interessa aqui não é se isto que está sendo revelado a respeito das habitações de Júpiter, da arquitetura em Júpiter, se isso é real ou não. Eu estou mais focado na questão do fenômeno, né, em que um médium analfabeto em desenho, né, que nada conhece de estereotipia, né? Exatamente. Que é trabalhar com chapas de metal e tal, sob a influência mediúnica, ele faz isso tudo. Então está mais interessando para Kardec isso daqui. Ele fala: ora, como fato de manifestação, esses desenhos são incontestavelmente os mais notáveis, se considerarmos que o autor não sabe desenhar nem gravar. Sim. E que o desenho que oferecemos foi por ele gravado em água forte, sem modelo nem ensaio prévio, em 9 horas. Então, para ele que era um analfabeto, poderia demorar vários dias para fazer isso aqui. Em 9 horas ele fez isso tudo, né? Mas o nosso tempo acabou, a gente vai ter que continuar no próximo programa. Então, meus amigos, para vocês saberem o desfecho, tem que nos ouvir. A Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. E vamos colaborar, vamos insistir. Qualquer quantia ajuda a Rádio Rio de Janeiro. 3386-1422. 3386-1422. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.